Capítulo 610, Você sai ou luta? Tradução, do Corã Revisão, 0. Quando Lin Ming engoliu pela primeira vez um osso do deus demônio, o osso do deus demônio se fundiu com o campo de força do demônio celestial. Isso foi combatido com a pílula divina inominável, que havia sido refinada com a raiz do nirvana do dragão. Com essas energias combinadas, foi uma completa coincidência que seus poderes combinados puderam abrir completamente o portão da cura. Só por isso, podia-se ver que um único osso do deus demônio era um tanto inferior à pílula divina inominável, refinada a partir de uma raiz do nirvana do dragão. No entanto, tinha que ser dito que, independentemente de se tratar dos ossos do deus demônio de Xingtian ou do Lorde Superior Heian, todos eles tinham vindo da área ao redor do abismo do demônio eterno e eram também o nível mais comum dos ossos do deus demônio. Mas dentro do abismo do demônio eterno, na verdade, havia ossos do deus demônio de grau superior. Havia objetos sem nenhuma dúvida lendários, e era quase impossível alguém colocar as mãos neles. Lin Ming examinou os pedaços de jade que o Lorde Superior Heian deixou para trás. Além de alguns métodos de cultivo, havia um único pergaminho de jade que chamou sua atenção. O conteúdo dentro era na verdade um registro do abismo do demônio eterno. Abismo do demônio eterno. Lin Ming murmurou. Terras misteriosas sempre atraíam pessoas ávidas que desejavam explorar, especialmente um lugar como o abismo do demônio eterno, que continha recursos aparentemente infinitos, assim como incontáveis armadilhas perigosas e fatais. Havia até algumas potências com a força no nível de imperadores inigualáveis que, quando seu tempo estivesse prestes a chegar ao fim, escolheriam entrar no abismo do demônio eterno. Eles não apenas queriam encontrar sua própria chance de sorte, mas também queriam desvendar aquela terra mística. Eles queriam ver com seus próprios olhos exatamente o que estava dentro do abismo do demônio eterno. Utilizando a sua percepção no pergaminho de jade, a primeira coisa que apareceu na mente de Lin Ming era um mapa. Este era um mapa do abismo do demônio eterno. Neste mapa, as 12 torres divisoras de céus estavam marcadas com pontos vermelhos, e debaixo dessas 12 torres divisoras de céus estavam as dezenas de milhares de milhas de largura do abismo do demônio eterno. Esta parte do mapa do abismo do demônio eterno estava completamente em branco. Mas vários milhares de quilômetros ao redor da periferia do abismo do demônio eterno, havia sinais detalhados, descrições cuidadosas de zonas perigosas, locais, pontos, todos meticulosamente retratados e anotados. Além disso, havia até uma marca no mapa que indicava onde era fácil encontrar ossos do deus demônio. Se alguém quisesse explorar o abismo do demônio eterno, o valor deste mapa como ponto de referência era inimaginável. Abaixo de tudo isso, havia todo tipo de conhecimento variado sobre o abismo do demônio eterno. Seu conteúdo era semelhante ao que Lin Ming já conhecia. Por dezenas de milhares de anos, todos os personagens que entraram no abismo do demônio eterno, independentemente de serem gênios inigualáveis ou potências no nível dos imperadores, todos morreriam lá sem exceção. Muito menos o interior do abismo do demônio eterno, mesmo 1000 milhas em torno das bordas era uma zona restrita de morte. Qualquer um que entrasse morreria. Todos os artistas marciais que queriam explorar o abismo do demônio eterno, incluindo até os lordes superiores, tinham que estar a pelo menos a 1000 milhas da borda do abismo do demônio eterno, ou às vezes até a 2000 milhas de distância. Quanto mais próximo alguém chegasse do abismo do demônio eterno, maior seria o grau dos ossos do deus demônio, mas, os perigos também seriam correspondentemente maiores e as chances de morrer lá eram muito maiores. De acordo com os registros dentro deste pergaminho de jade, apenas neste último milênio, mais de 170 lordes superiores morreram dentro do abismo do demônio eterno. Toda vez que o abismo do demônio eterno se abre, existiriam pelo menos 1 ou 2 lordes superiores que morriam. Lin Ming ficou chocado ao ver os dados contidos no pergaminho de jade do Lorde Superior Heian.
Toda vez que o abismo do demônio eterno se abrisse, os lordes superiores iriam pessoalmente e a razão para isso eram aqueles ossos do deus demônio de alto grau. Para um personagem no nível de um demônio celestial de 7 estrelas normal, sua força seria muito pior comparada a um lorde superior. Eles só podiam ficar na periferia extrema. Encontrar um ou dois ossos do deus demônio comuns já era considerado muito bom para eles. Encontrar algo de grau superior era simplesmente impossível. Com as 12 torres divisoras de céus, isso significaria que havia cerca de 150 lordes superiores. Toda vez que o abismo do demônio eterno se abrisse, um ou dois morreriam. Isso também significaria que a taxa de mortalidade desses lordes superiores era de cerca de 1%, logo esta não era uma taxa de mortalidade muito exagerada. No caminho das artes marciais, se alguém tivesse muito medo de se arriscar, poderia não praticar artes marciais e viver pacificamente até a velhice enquanto se divertia. Abismo do demônio eterno, se houver uma chance, eu quero ir lá também. Lin Ming estava muito interessado em explorar esta terra onde tantos riscos e oportunidades coexistiam juntos. Claro, ele absolutamente não se atrevia a entrar na zona de morte de 1000 milhas em torno da borda do abismo do demônio eterno. Ele não achava que sua vida fosse muito mais resistente que as antigas potências no nível dos imperadores. Enquanto Lin Ming continuava a ler o pergaminho de Jade, ele viu que também descrevia como o abismo do demônio eterno se comportava. Parecia que a cada dúzia de anos, o abismo do demônio eterno entraria em erupção como um vulcão, cuspindo uma enorme quantidade de energia infernal, bem como revelando alguns esconderijos secretos de ossos do deus demônio de dentro do abismo do demônio eterno. Durante as últimas dezenas de milhares de anos, as pessoas tinham procurado as extremidades extremas do abismo do demônio eterno por estes ossos do deus demônio, todos eles tendo vindo da erupção do abismo do demônio eterno. Depois de cada uma dessas erupções especiais, os artistas marciais que entravam no abismo do demônio eterno teriam colheitas muito maiores. Naturalmente, os riscos também seriam maiores. Porque depois que o abismo do demônio eterno entrava em erupção, aquela energia inquieta e vibrante e algumas formas estranhas de vida formariam várias zonas perigo, áreas onde nem mesmo os ossos não seriam deixados. E nesses casos de erupções, o mapa teria grandes mudanças. O mapa antigo não seria mais útil e só se poderia criar um novo mapa. Isso também significava que era mais fácil para as pessoas encontrarem aleatoriamente essas zonas de perigo. Pode-se dizer que nos últimos 1000 anos, dos mais de 170 lordes superiores que haviam morrido, mais da metade dessas mortes foram causadas pela erupção do abismo do demônio eterno. Quando Lin Ming terminou de ler o pergaminho de Jade, naquele momento, uma luz brilhante brilhou em seu quarto, um som flutuou na mente de Lin Ming. Eu sou o Lorde Superior Sangue Incandescente. Jovem herói Lin, por favor, siga os criados até o quarto andar. Quarto andar? A mente de Lin Ming pensou rápido. O quarto andar era o andar exclusivo dos Lordes Superiores da Torre Polaris Divisora de Céus. Todos os 11 Lordes Superiores restantes estavam situados lá. Lin Ming pensou por um momento e depois saiu de sua área de prática. Logo do lado de fora da área de prática de Lin Ming, um par de belas empregadas da raça Fei já estavam esperando. Essas duas lindas garotas tinham a mesma altura e tanto a estatura quanto a aparência não podiam ser mais perfeitas. Seu cultivo também estava no reino Outian. No reino da fortuna do céu, se alguma vez houve uma garota que pudesse ser tão jovem e ter um cultivo no reino Outian tendo uma aparência tão perfeita, então elas seriam as mais orgulhosas entre todas as mulheres orgulhosas. No entanto, dentro da torre divisora de céus, eles não eram nada mais que empregadas domésticas. Lorde Superior, estamos aqui para levá-lo ao quarto andar e satisfazer qualquer desejo que você tenha. Uma jovem Fei disse em uma voz suave e cadenciada. Lidere o caminho. A voz de Lin Ming era calma e indiferente.
O terceiro e quarto andar da torre Polaris divisória de céus também eram conectados por uma matriz de transmissão. Nessa matriz de transmissão branca e nebulosa, era necessário inserir um passe. Quando Lin Ming chegou a essa matriz de transmissão, ele parou e começou a estudá-la pacientemente. Como ele pensava, era sem dúvida uma matriz de transmissão ancestral. Ela se originou da mesma fundação que as matrizes no reino divino. Ao ver essa matriz de transmissão familiar, Lin Ming ficou muito mais aliviado. Dessa forma, pelo menos ele não ficaria preso no quarto andar. Sua fugaz técnica de movimento rock dourado quebrando o vazio combinada com essa matriz de transmissão ancestral mostrava que ele era confiante de que mesmo se vários lordes superiores o cercassem juntos, ele ainda seria capaz de se retirar com segurança. Com um passo para dentro, uma luz brilhou. No momento seguinte, Lin Ming e as duas criadas Fei chegaram ao quarto andar da torre Polaris divisória de céus. O lendário caminho do imperador também estava aqui. Enquanto ele era conduzido por um corredor mal iluminado, as empregadas finalmente guiaram Lin Ming para um imponente e sumptuoso templo. O portão deste templo tinha mais de 100 pés de altura e havia todo tipo de runas antigas e misteriosas esculpidas nele. Não se sabia exatamente de que material era formado. Quando Lin Ming chegou a esse grande templo, os portões se abriram, fazendo barulhos como se a estrutura não pudesse resistir ao seu próprio peso. Passando o portão, haviam 10 pessoas em vestes negras, todas uniformemente usando capas negras. Algumas eram altas, alguns eram baixas e todos estavam sentados em uma longa mesa preta. Com as 10 pessoas reunidas, a aura que era emitida poderia ser considerada aterrorizante. E esta aura foi completada voltada para Lin Ming sozinho. A mente de Lin Ming congelou. A intenção marcial do demônio celestial imediatamente irrompeu, compensando a pressão dessa aura combinada. Seu corpo só balançou por uma fração de segundo, mas ele não deu um passo para trás. Sem dúvida, esses 10 indivíduos vestidos de preto eram todos os lordes superiores da Torre Polaris divisória de céus. De frente para Lin Ming, eles estavam apenas emitindo subconscientemente sua aura para assustá-lo. Apenas 10 deles. Não há outro lorde superior. Lin Ming ficou intrigado. Ele varreu esses 10 indivíduos. Desses 10, havia uma diferença significativa na força entre todos eles. Havia até algumas pessoas que eram incrivelmente misteriosas. Lin Ming teve que admitir que ele não era páreo neste momento. Heróis realmente vêm dos jovens. Um homem vestido de preto sentado no primeiro assento riu, sua voz profunda e alta. Lorde Superior, Deus Maligno, esse é o seu título. Lin Ming calmamente disse, os títulos são sem sentido para mim. Sinta-se à vontade para me chamar como quiser. O homem de túnica negra falando era sem dúvida a mais poderosa potência entre os 10 lordes superiores aqui. Lin Ming teve que assimilar que ele não tinha a menor chance de derrotá-lo. Bom? Eu gosto da sua atitude direta. Eu não quero brincar com você. Eu vou perguntar agora, você está disposto a deixar a Torre Polaris divisória de céus? Lin Ming franziu a testa, você é um demônio celestial de 10 asas e eu sou o demônio celestial de 10 asas, porque você quer que eu deixe a torre divisória de céus? É só porque sou humano. Você acha que esta torre Polaris divisória de céus só pertence a vocês, Golias e demônios gigantes? Não é só porque você é um humano. O homem de manto preto no primeiro assento se levantou, seus olhos profundos e escuros como estrelas na noite. Eu permito que você vá embora porque essas são as regras da Torre Polaris divisória de céus nos últimos 10.000 anos. A Torre Polaris divisória de céus não permitiu a existência de demônios celestiais de 12 asas. Mas você, se você tiver a permissão para crescer livremente como quiser, então daqui a 1 ou 2 anos poderemos nem mais ser páreos. Quando esse dia chegar, quem pode impedi-lo de obter 12 asas? Esta é uma lição que foi aprendida com o Imperador General das 8 Mortes, uma vez já é mais que suficiente.
Não desejamos que quaisquer fatores voláteis apareçam que ameacem o status da torre polaris divisora de céus. Lin Ming zombou, sem falar. No fim das contas, parecia que pelas regras atuais da torre polaris divisora de céus, eles já haviam tomado todas as estepes do abate sangrento como sua propriedade. De fato, com a capacidade de acumular uma quantidade tão grande de recursos e riqueza, bem como inúmeras áreas de prática de alto nível, quem não seria mexido por isso? Se as estepes do abate sangrento não contivessem uma força mística que matasse todos os artistas marciais de alto nível que entrassem aqui, então esta terra já teria sido alvo das muitas potências no nível dos imperadores e pelas terras santas do continente do demônio sagrado. Nesse momento, uma grande guerra sem igual surgiria sobre as estepes do abate sangrento e as estepes do abate sangrento acabariam sendo desmembradas pelos vencedores. E tal guerra provavelmente entraria em erupção a cada 1000 anos, fazendo com que a Terra fosse redistribuída novamente. Agora, por causa de todas essas regras estranhas e secretas das estepes do abate sangrento formando um padrão, de certo modo, as estepes do abate sangrento se tornaram um tipo especial de seita. Quanto a esses lordes superiores, eles eram os mesmos que os anciãos da seita. Eu posso deixar. Eu não tinha intenção de me tornar um lorde superior para começar, nem quero ficar nas estepes do abate sangrento por um longo tempo. Eu só quero ficar nas estepes do abate sangrento por mais 3 meses e depois entrar no caminho do imperador. Depois que isso acontecer, vou sair imediatamente. Lin Ming já fez concessões profundas. Com sua força atual, entrar em confronto direto com as estepes de abate sangrento não era sábio ou racional. Tinha que ser conhecido que nas estepes do abate sangrento não existia apenas a torre polaris divisora de céus, mas também outras 11 torres divisoras de céus. Havia simplesmente mestres por toda parte. Hehe. O homem vestido de preto sorriu, me desculpe, mas é impossível eu concordar com o seu pedido. Você pode optar por sair agora ou pode lutar comigo.